Eu quero que você imagine comigo um Brasil muito antes de 1500. Um território vasto, rico em culturas, rituais e conhecimentos que até hoje permanecem ocultos ou subestimados. Estou falando dos povos indígenas, que não eram apenas caçadores, coletores ou pescadores, mas verdadeiros mestres de práticas que até hoje nos surpreendem. Uma dessas práticas é a luta que, mais tarde, ficaria conhecida como capoeira. Sim, você não ouviu errado. Antes mesmo da chegada dos europeus, antes de qualquer registro oficial, quando falamos de capoeira, pensamos logo nos africanos escravizados, na resistência, nos quilombos. Mas e se eu te disser que bem antes disso, os índios já dançavam, giravam, se defendiam e atacavam usando movimentos com o corpo que se parecem com o que hoje chamamos de ginga? O choque é grande, eu sei. Mas os registros orais, as pinturas, as danças rituais e até descrições de cronistas apontam para algo que precisa ser repensado. Afinal, por que ignoramos essa parte da história? Será que foi intencional? Em 1542, o homem que navegou pelo rio Amazonas, Francisco de Orellana, testemunhou comunidades inteiras de indígenas que se moviam com destreza impressionante. Ele ficou surpreso não apenas pela quantidade, mas também pela organização, pela habilidade física e pelo modo como lutavam e dançavam em conjunto. Será que, ao observar esses povos, ele testemunhou os embriões do que mais tarde se consolidaria como capoeira? Ou será que essa tradição já era madura e simplesmente foi apagada pelo discurso colonial? Eu falo em primeira pessoa porque quero que você sinta comigo esse mistério. Quero que você imagine estar lá, escondido entre as árvores, observando uma roda de guerreiros indígenas que não só se preparam para batalhas, como também celebram a vida através de movimentos que misturam arte, música e luta. Você ouviria o som dos tambores, sentiria o chão vibrar com os pés que batem em ritmo, veria corpos se abaixando, se esquivando, girando. Não parece exatamente o que hoje vemos nas rodas de capoeira? Então, essa narrativa foi moldada para que você permaneça comigo até o fim porque precisamos refletir juntos. Se os índios já praticavam algo tão parecido com a capoeira, o que mais foi esquecido, silenciado ou apagado? Quais outros conhecimentos se perderam quando os colonizadores reescreveram a história? E mais, por que nós, em pleno século XXI, ainda repetimos apenas uma versão oficial? Eu quero que você pense nisso. Pense nas danças de guerra, nas cerimônias indígenas, na destreza física registrada por viajantes que cruzaram o Brasil no início da colonização. Pense na possibilidade de que a capoeira, na verdade, seja fruto de uma fusão entre culturas africanas e indígenas. Será que esse não seria o verdadeiro segredo de sua força, sua riqueza e sua universalidade? Será que não estamos diante de uma das maiores provas de que a história precisa ser revista? Se você chegou até aqui, eu tenho algumas perguntas que só podem ser respondidas se mergulharmos ainda mais fundo. Que outros registros de viajantes como Orellana podem revelar sobre as práticas corporais dos índios? Será que existem pinturas escondidas em cavernas ou em artefatos que mostrem movimentos semelhantes aos da capoeira? E, principalmente, por que demoramos tanto para admitir que os povos indígenas não eram passivos, mas sim protagonistas de uma cultura física, espiritual e artística? Essa é a reflexão que eu deixo com você. Mas a história ainda não termina. Eu quero que você se transporte comigo para um tempo distante. Um Brasil muito antes de 1500, quando os rios eram estradas líquidas, as florestas pareciam não ter fim, e cada comunidade indígena vivia em equilíbrio com a terra que os alimentava. Imagine-se sentado em silêncio, observando uma clareira onde homens, mulheres e jovens se movimentam em círculos, em passos que misturam dança, luta e ritual. Eu, que narro para você, me coloco nesse lugar como se meus olhos pudessem atravessar o tempo. Os indígenas não tinham espadas de ferro nem armaduras pesadas, mas possuíam algo ainda mais impressionante: um domínio do corpo que transformava cada gesto em ataque ou defesa. O corpo se tornava a arma, a mente o guia e a música o coração pulsante. O que vejo é mais do que luta.
É uma linguagem corporal carregada de significados. Eles não apenas treinavam para se defender, mas celebravam a vida e a espiritualidade em cada movimento. A destreza não era casual. Era ensinada desde cedo, passada geração em geração. Muitos acreditam que a capoeira nasceu apenas da dor e da resistência dos africanos escravizados. Mas será que não existia um embrião muito antes, aqui mesmo, entre os povos originários? Ao olhar essas rodas indígenas, sinto que a resposta é sim. A ginga, esse balanço rítmico que sustenta toda a capoeira, já estava presente nos corpos que se inclinavam, que enganavam o adversário com passos leves, que saltavam e caíam sem perder o ritmo. Era luta disfarçada de dança. Dança com a intensidade de luta. Os povos indígenas já conheciam o poder da roda, um espaço sagrado onde todos participam, onde não há espectadores passivos. Cada círculo era um palco de interação, de aprendizado e de fortalecimento da comunidade. Quando dois guerreiros se enfrentavam no centro, eles não buscavam apenas a vitória, mas o equilíbrio, a demonstração de habilidade, a conexão com o espírito. Os tambores, os cantos e os movimentos criavam um universo em que corpo, alma e natureza se encontravam. O que mais me impressiona ao imaginar essa cena é a possibilidade de que durante séculos essa tradição tenha sido ignorada, escondida ou até propositalmente apagada. Quem ganhou com isso? Quem decidiu que só a versão oficial, associada ao período da escravidão africana, deveria sobreviver? Não me entenda mal. A contribuição africana é grandiosa, fundamental, insubstituível. Mas talvez estejamos diante de uma fusão de histórias, de um encontro de culturas que se complementaram e criaram algo único, organizados, fortes, hábeis em combate. Suas anotações revelam surpresa e até espanto diante da agilidade dos corpos que dançavam e lutavam em conjunto. Será que Orellana testemunhou manifestações semelhantes às que descrevo aqui? Ou será que tudo foi uma mera coincidência? Os indígenas lutarem iguais ao que conhecemos como capoeira, chutes altos, ginga do corpo, dança em círculo, instrumentos como o atabaque durante as danças, cachixis e repetições das músicas entoada pelo regente. E no futuro abrirmos os livros e descobrir que a capoeira veio dos escravizados da África. Sem algum contexto relevante e comprobatório sobre a veridicidade dos argumentos históricos, é sempre nos deixando dúvida. Se não tinham tempo para nada, como criaram a capoeira sendo escravizados e exaustos de um dia trabalhado e sem condições mínimas para isso? Essa é uma reflexão que quero deixar para você, espectador. O que você acha diante de tudo isso? Seria veridicidade a capoeira ser criada pelos indígenas ou você acha que realmente a capoeira foi criada pelos africanos que vieram para o Brasil? Antes de responder essa pergunta nos comentários, não se esqueça de se inscrever no canal para que possamos continuar com conteúdos de qualidade. E se esse vídeo contribuiu com você, compartilhe em seus grupos de WhatsApp e para seus amigos.